Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Que Deus possa, nesse penúltimo dia do mês de dezembro, abençoar a tua vida poderosamente. É com muita alegria no meu coração que eu trago uma palavra revelada, uma palavra que cura, que liberta, que salva. Uma palavra pura, uma palavra onde o nosso Mestre, o Salvador da humanidade, o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, narrou aos nossos amados e queridos discípulos, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a missão dos 12. Palavra muito forte mesmo, para que amanhã, o último dia do mês, você possa estar refletindo sobre nossa partida deste mundo, né? Na verdade que nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos levar para próximo dele, para passarmos a eternidade com o Senhor, mas sabemos o que temos que fazer. É lógico que todos os seres humanos, todas as pessoas, elas ouvem falar do Senhor Jesus. E há de ser que tem muitos que dizem que não tem necessidade de confessá-los, de se arrepender dos teus pecados. Mas eu te digo, meu amado e querido irmão, amigo, colega, que é necessário. É necessário confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. É necessário se arrepender dos teus pecados. É necessário sepultar o velho homem, a velha criatura, e receber um novo nascimento. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel, mas não tinha nascido de novo. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Então, este novo nascimento não é de qualquer forma. Há um preço a ser pago, há uma perseverança a ser seguida e há uma coroa para se conquistar. Veja bem o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Chamando seus discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrais na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: o reino do céu chegou, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Aleluias. Não leveis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Glória a Deus.
Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali até que vos retirei. E ao entrares na casa, saudai-vos. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacode o pé dos pés ao sair daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os da terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sedes astuto como a serpente e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sinagoga. E por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para que deis testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos preocupeis com o que falareis, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dada o que dizer. Portanto, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Um irmão entregará o seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e o filho rebelará contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Versículo 22. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. Quando, porém, vos perseguires em uma cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Bezebu, o dono da casa, quanto mais aos da sua família. Portanto, não temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei às claras, e o que vos surrado ao ouvido, proclamai aos telhados. Não temas os que matam o corpo, e nem podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que tem poder para destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Não se vende 2 pássaros por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for a vontade do meu Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Portanto, não temais, vale mais vós do que muitos pássaros. Portanto, todo aquele que me confessar, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estais no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque vim causar hostilidade entre homens e seu pai, entre filho e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Glória a Deus. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele traz um resumo de tudo aquilo que é ser um seguidor de Jesus, que é ser um servo do Deus Altíssimo. Deus, ele nos compara como a menina dos olhos dele. Ele nos vê nos dias de hoje como a arca da aliança do passado. Porque a arca carregava a presença e representava a presença de Deus. E todos nós que recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, somos a arca do Novo Testamento. Somos o templo do Espírito Santo. Então,
o Senhor Jesus, ele subiu novamente para o céu e disse: vocês não vão ficar sozinhos, vocês são meus discípulos. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus diante dos homens, que o recebe diante da humanidade, se torna-se um discípulo do Senhor Jesus, uma habitação do Espírito Santo. É por isso que quando o Senhor Jesus chegou no céu, ele pediu ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. Porque se nós confessarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e não recebemos o selo, o Espírito Santo, que é a proteção do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança que recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, o maligno nos engoliria vivo. Ele nos destruiria, porque a única coisa que impede o maligno nos tocar é o Espírito Santo. É o Espírito que o Senhor Jesus Cristo enviou para que todo aquele que o recebesse e o confessasse diante dos homens fosse selado, fosse marcado, fosse protegido. É muito interessante porque a palavra de Deus, ela relata que o Senhor Jesus disse, a qual nós lemos, que eis que eu vos envio no meio de lobos. Sedes astutos, seja, vigilante, porque os lobos estão aí para devorar, mas do outro, você seja astuto como a serpente e manso como a pomba. Porque ele representou a pomba, porque a pomba simboliza o Espírito Santo. Então Deus, ele vai te dando sabedoria, discernimento, para que você venha entender o que é de Deus e o que é do maligno. Por isso que nós temos que entender a necessidade de confessarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador diante dos homens. Porque quando você faz isso em público, você está demonstrando que acredita no sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário para te livrar da condenação eterna. Aí você dá uma bofetada na cara do inimigo, do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Então você pega esta palavra nesse penúltimo dia do ano e decida amanhã, vá a uma igreja, vá diante do altar, peça a Deus o Espírito Santo, peça a Deus o discernimento, pede a Deus que você venha o conhecer, que você venha o servir de corpo, alma e espírito, porque não adianta estar com o bolso lotado de dinheiro, roupa nova, mas o nome não está no livro da vida. Hoje pela manhã eu orei por uma família, por os familiares, que uma família inteira num acidente veio a falecer. E a pergunta é, essa família estava preparada? Será que todos os membros ali estavam prontos para encontrar com o Eterno? E você que está aí na sua casa, no seu sofá, na sua televisão, você já falou com Deus hoje? Você já dobrou os seus joelhos, arrependeu dos teus pecados? Ou você tem vivido ataques poderosos, satânicos, assim como eu também tenho vivido o dia inteiro? Mas é essa mesma a guerra que o Senhor Jesus diz. Porque você está indo recebê-lo. Aí você vai receber o Espírito Santo que vai te fortalecer. Porque ele já disse em versículos antes, vocês sois os meus discípulos e eu vou enviar vocês para falar do meu amor, da minha
salvação, do que o homem precisa para entrar no reino de Deus. Então ele disse: eu envio vocês no meio de lobos. Meu amigo, o que tem de lobo nesse mundo, o que tem de espertalhão neste mundo, de pessoas que acham que podem fazer o que quer, que podem se levantar contra o Deus de Israel, que pode se levantar contra o Deus vivo, que cura, que liberta e que salva, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Veja bem, o versículo 8, ele diz assim, eu vou ler o 7 para que você entenda o 8. Diz assim: e ide pregai dizendo, o reino do céu chegou. O reino do céu é Jesus, não? Quando Jesus chegar na vida de um homem e de uma mulher, o reino do céu chegou. Porque o evangelho é tesouro escondido, é pedra preciosa, é diamantes no coração e na alma e no espírito do homem. Aí ele diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Aleluias. Não leveis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então ele está dizendo, olha, é para vocês irem, é para vocês fazerem. Alá mandou de calabá, suricomanéias. Às vezes nós vamos ao templo, às vezes nós vamos às palestras, mas às vezes nós não tiramos um tempo para interceder pelos hospitais, pelos enfermos, pelos recuperandos, pelos senhorzinhos que estão ali nos asilos, pelos detentos que estão na penitenciária, pelas autoridades, pelos governantes que por si, né, têm nos decepcionado tanto que nós esperamos mais temor daqueles que Deus coloca ali numa cadeira para representar a sociedade, mas muitos deles são enganados por Satanás e acabam atacando a vida daqueles que muitas das vezes são presas do inimigo, né? São vítimas das obras satânicas do diabo, que se levanta com fúria por causa da convenção, da salvação. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 16, Paulo e Silas libertaram uma mulher, a mulher dava muito lucros para os seus senhores, e a Bíblia diz que aqueles homens daquela cidade prenderam Paulo e Silas e judiaram deles, quase vindo à morte. Mas eles começaram a orar, a louvar, e Deus levantou do trono e fez um terremoto na terra e destruiu aquelas cadeias, aquelas correntes, aqueles cadeados, e libertou todos os prisioneiros. E a Bíblia diz que o carcereiro desesperado lá ia tirar sua própria vida, mas Paulo e Silas gritaram, não te façam nenhum mal, porque nós todos aqui estamos. E o carcereiro lhe perguntou para Paulo, o que eu faço para servir esse Senhor Jesus? Aí Paulo e Silas dizem, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É com muita alegria no meu coração que eu vos trago esta palavra nesta noite, nesse penúltimo noite do mês de 2025. É necessário que você, não importa qual é a sua religião, seu credo, a sua profissão, com quem você trabalha ou não, a Bíblia não está fazendo acepção de pessoas. A palavra de Deus está dizendo que é necessário confessar o Senhor Jesus diante dos homens.
Talvez você diga, ah, eu sou da igreja tal, do ministério tal, da religião tal. Mas o Senhor Jesus, ele não ia deixar escrito para os discípulos, para os servos dele, que era necessário confessar diante dos homens. Eu creio que quando o Senhor está dizendo para confessar diante dos homens, é para que fique publicamente declarado na terra e no inferno que você é propriedade exclusiva do Deus vivo, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus possa te dar uma noite abençoada, que você possa refletir sobre esta palavra, que você possa entender que o Espírito do Senhor quer habitar dentro do seu coração, na sua alma, e que o Deus de Israel quer te usar para salvar tanto os de perto como os de longe, para fazer com que o nome dele seja glorificado. E a verdade é, meu amado e meu querido, que uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você não terá prazer nas coisas do mundo mais, porque como diz o louvor, quem já pisou nos santos dos santos não consegue viver em outro lugar. Quem já experimentou o Espírito Santo não quer colocar outra coisa no lugar dele, porque o Espírito Santo traz alegria, traz refrigério, nos ajuda a suportar as aflições, as angústias desses séculos e nos traz um renovo, tanto físico como espiritual. E nós temos prazer em dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Uma ótima noite, um ótimo final de ano. E amanhã tem a última palavra do ano, porque à meia-noite estaremos na casa do Senhor, glorificando e exaltando aquele que é digno de honra, de glória, entrando de pé direito no ano de 2026. Você é nosso convidado especial, Rua Pedro de Paula Lemos, número 200, bairro São Judas, Igreja Missionária Casa de Oração. Pastor presidente, pastor João e pastor Elaine, eu, pastor Bruno, estou lá colaborando com a obra para a glória de Deus. Pastor Bruno Roberto Ramos, que Deus te abençoe. Ótima noite, com licença.